Primeiramente, boa tarde a todos. O nosso grupo ficou responsável por abordar o tema de adubação verde e é composto por mim, Daniel Sem Assunção, pelo Daniel Machado, pelo Lucas Rezende e pelo Samuel Tavares. Bem, aqui está um breve roteiro da nossa apresentação que iremos abordar, né? Uma breve introdução, objetivos, as vantagens, desvantagens, formas de utilização, principais culturas utilizadas e nossas referências bibliográficas. Bem, falando um pouco mais de adubação verde, né? A adubação verde, ela é uma técnica agrícola que promove a reciclagem de nutrientes no solo por meio do plantio de determinadas espécies de plantas, preferencialmente as espécies que pertencem à família das leguminosas, das gramíneas, das crucíferas e outros cereais, a fim de tornar o solo mais fértil. Essa técnica ela visa recuperar, né, solos degradados, melhorar solos pobres e também conservar os solos que já são produtivos. Os objetivos dessa técnica, né, da adubação verde, é que através dessas leguminosas e outras plantas, que é uma alternativa interessante de fornecimento de matéria orgânica de nitrogênio para o solo, contribuindo para a sustentação dos sistemas orgânicos de produção. Bem, inicialmente a adubação verde contém algumas vantagens, né? Sendo elas a melhor utilização do solo e nutrientes, aumento de teor de matéria orgânica, controle de erosão, controle de pragas e doenças, mobilização e transporte de nutrientes das camadas mais profundas para a superfície, melhor distribuição de mão de obra ao longo do ano e melhor aproveitamento de máquinas. Também uma maior estabilidade econômica para o agricultor, sendo pelo fato de ocorrer um menor gasto com adubos nitrogenados, principalmente. E de desvantagens, há duas desvantagens que não são tão comentadas, mas ocorrem para qualquer tipo de cultivo, né? A primeira delas seria o custo de implantação da adubação verde, porque qualquer planta utilizada na adubação verde tem que ser tratada como outras culturas. Então, você vai ter que ter um gasto ali com manejo de solo, com adubação, com uma preocupação, vai ter que ter uma preocupação maior com essas plantas que serão utilizadas na adubação verde. E isso acaba ocasionando um gasto a mais, né? E, em segundo, fazer uma adubação verde sem planejamento adequado. Como também qualquer outro cultivo, caso você faça ele sem um planejamento certo, vai acabar ocorrendo prejuízo em vez de lucro, ou de um menor gasto, vai acabar tendo um gasto maior. Bem, falando um pouco mais sobre as formas de utilização, a gente tem basicamente três. Que a primeira delas é o pré-cultivo, também chamado de rotação de culturas, e que se implanta essa adubação verde na área, né, para que, após o corte dessa massa de plantas, ela seja depositada ou incorporada ao solo, para que os nutrientes estejam prontos, né, para ser usados na cultura principal que será implantada a seguir. Outra forma de utilização é o cultivo em consórcio, né, que se tem a cultura principal implantada juntamente com a adubação verde, visando aí também esse aporte de nutrientes, mas aí de forma mais, vamos dizer assim, mais instantânea, né, que logo após essa adubação verde atingir o patamar ali de crescimento ideal, ela é cortada e essa massa também depositada ao solo para que essa cultura principal aproveite esses nutrientes que serão fornecidos. Outra forma é o cultivo em faixas, que é bastante utilizado em hortaliças, em que se tem um canteiro, né, da planta hortícola e logo ao lado se tem também a planta com objetivo de adubação verde, em que ela também vai ser cortada, né, e depositada ao solo para fornecer esses nutrientes. Muito bem abordado pelo Daniel, né, essas formas de utilização, é muito importante, né, quanto a espécie que vai ser implantada na área, se a espécie ela possui um porte mais alto, se ela possui um porte mais baixo, se ela fornece bastante palhada. Então, por isso que a escolha do adubo verde, o agricultor ele precisa estar atento às condições que interferem diretamente sobre o rendimento das espécies, né? E os meninos irão abordar na frente algumas das principais espécies, né, que são mais utilizadas pelos produtores, que é a crotalária, né, as várias dos feijões, a mucuna, o tremoso branco,
e a ervilha forrageira. Então, é muito importante o produtor ficar atento quanto à espécie ser escolhida. Exatamente. Então, existem diversas espécies aí de adubos verdes, né? E cada espécie ela tem ali diversas variedades, né? Você tem diversos gêneros, né? A exemplo disso, você tem aí, por exemplo, a Crotalária breviflora e a Junca, né? Você tem dois gêneros diferentes. Você tem diversos tipos de mucuna, e cada uma tem as suas características. Como foi dito aí, é muito importante o planejamento, né? E uma das etapas é a escolha do adubo verde. A Crotalária breviflora, por exemplo, ela tem o porte baixo, então ela é ideal para utilizar nas entrelinhas, né? Então, se você não faz um bom planejamento e usa uma Crotalária junca, que já tem um porte alto, ela não daria certo para ser utilizada entre linhas, né? E as duas têm características diferentes. A junca, por exemplo, ela vai fornecer uma quantidade de nitrogênio maior, né? Justamente porque ela tem uma quantidade maior de matéria orgânica, né? Uma matéria seca, né? Que vai ser decomposta. Então, ela cresce muito mais rápido. O Samuel vai comentar aí também, né, sobre o guandu anão, que é um outro tipo de adubo verde. Bem, o guandu anão, ou Cajanus cajan, ele é uma leguminosa anual, na época ali de primavera e verão. Ela é de porte baixo e não é trepadora. E é recomendado utilizar na entrelinha de culturas perenes, como citros, café, pupunha, entre outras culturas perenes. É uma boa fixadora de nitrogênio e manejo de biomassa fácil. E, como já falado, a sua utilização é entre culturas perenes. O feijão de porco, ou Canavalha ensiformes, já é uma leguminosa bastante rústica. Ela também é anual, também é da época primavera-verão. E uma das suas principais características é o crescimento inicial e o fechamento rápido. E por causa desse crescimento e fechamento rápido, ela é excelente para controle de plantas daninhas, principalmente a tiririca. Ela é de baixo porte, também não é trepadora, assim como o guandu, e é uma boa produtora de biomassa e fixadora de nitrogênio. E a sua utilização é em culturas perenes e nativas. Bom, além desses que já nós citamos, né, existem alguns tipos diferentes de mucuna, né? Primeiramente, a mucuna anã, ela é um adubo verde de porte baixo, né? Então, ela é ideal para você usar em consórcio com outras culturas, certo? E ela não tem o hábito trepador, diferente das próximas que nós vamos ver. A mucuna preta, por exemplo, ela tem o porte trepador, então ela não daria certo, né, para você plantar ela em consórcio com o milho, por exemplo, que ela cresceria sobre o milho, isso atrapalharia na colheita. Isso é importante no planejamento, né, nessa escolha. Além disso, a mucuna preta ela não é exigente quanto à fertilidade do solo, diferente das crotalárias, que já exigem um pouco mais de fertilidade, né? Então, a mucuna preta ela seria muito interessante para um solo mais degradado, ao contrário da crotalária, né? Não seria interessante usar uma crotalária num solo degradado. A mucuna cinza também é outro exemplo, ela também é trepadora, é o mesmo caso da anterior que nós comentamos, não dá certo dependendo do que se deseja fazer na área, né? Ela também é pouco exigente de fertilidade e ela é mais apropriada para solos degradados. Além disso, tem o tremoço branco, né, e outros aí que o Daniel vai dar sequência, tá, pessoal? Falando um pouco aí sobre o tremoço branco, ele é uma planta anual, né? Ele geralmente é utilizado aí na época de outono e inverno, e que ele é muito utilizado também em consórcio com o milho. Ele tem certa exigência em fertilidade, mas em contrapartida ele consegue aí aportar para o milho ou para outra cultura que ele estiver empregado em conjunto uma grande quantidade de nitrogênio, né? Outra cultura também bastante interessante é a ervilha forrageira.
Essa planta ela é uma espécie também anual, né? Tem rápido crescimento, isso aí garante a vantagem contra plantas infestantes, né? Essa planta consegue fechar aí o dossel, fechar a área de forma rápida, garantindo aí uma competitividade com as plantas infestantes. Outra característica também resultante desse aspecto, né, de crescimento rápido é que ela vai proteger o solo contra a erosão, né? E também outro fator interessante é que dependendo da época de plantio, essa planta pode encurtar seu ciclo, né, dependendo das condições climáticas. Bom, então nós gostaríamos de agradecer aí a participação de todos, né? O que nós tínhamos para comentar isso sobre adubação verde. Muito obrigado a todos. E por fim as referências aí que nós utilizamos para a elaboração do trabalho.